Olá, radiante! Hoje estou aqui depois deste Natal super gostoso que a gente passou para te falar sobre as energias da semana de 25/12 até 31/12. É uma semana que a gente já na terça-feira inicia com a lua cheia em Câncer. Então, lua cheia, ela potencializa, ela amplia todas as coisas. Tanto é que é uma lua muito utilizada para que a gente faça rituais, consagrações, celebrações. E por muito tempo, né, quando a gente estava como mulher mais conectada com o nosso feminino, era uma lua onde a gente tinha, né, recebia a nossa menstruação. É uma lua que geralmente rege os nascimentos, então muitos partos acontecem na lua cheia. Então é uma lua muito forte no quesito emoção e expansão. E não por acaso, a última lua cheia de 2023, ela vem no signo de Câncer. Então ela vem falar muito sobre a nossa parte emocional. Contudo, a gente está num período de Mercúrio retrógrado e tem algumas coisas relacionadas a Marte, a Mercúrio, que vão trazer assim uns momentos de reatividade, muito relacionado também à parte de discussão, de agir no impulso das emoções, porque a gente tem essa questão emoção potencializada durante essa semana. Eu já começo aqui o nosso vídeo falando da alma, que é o ponto-chave aqui dessa semana, porque a gente vai ter muitas essas questões emocionais vindo à tona. E no tarô da alma, a primeira mensagem que vem é o respeito de reconhecer as suas limitações. Você sabe que a gente vai envelhecendo, a gente tenta manter, né, um padrão de atividade, um padrão de qualidade, um padrão até imposto muitas das vezes pela sociedade. Tanto que eu tô postando o vídeo hoje, quarta-feira, não postei na segunda nem na terça. Por quê? Porque eu precisava respeitar os meus limites, eu precisava estar quietinha, depois estar com a minha família, e isso foi muito importante, muito necessário. E a gente só aprende a lidar com respeito, infelizmente, né, a maioria das pessoas, e eu me coloco nesse lugar humildemente, quando acontece algo, por exemplo, no físico, na saúde ou na questão mental. Então, vocês sabem aqui que eu tive um burnout muito pesado. Então a gente acaba invadindo certos limites, passando algumas fronteiras, e isso certamente vai trazer complicações e problemas. E essa semana, onde as nossas emoções estão muito à tona, é muito importante a gente olhar com respeito, com carinho para esses limites, tá? Um outro ponto também muito importante que a gente precisa estar atento essa semana é aquela questão da competição. Sabe, no relacionamento? Eu não vou fazer isso porque o fulano não fez. Um exemplo assim, bobo, né? Eu não vou lavar louça porque na semana passada eu lavei toda a louça e ele não fez isso, não fez aquilo. Então, não é momento para isso, né? Muitas das vezes a gente tem aquela ideia equivocada de que relacionamento é 50-50. Nem sempre, né? Tem momentos que a gente está mais apta para desenvolver algumas coisas e tem outros momentos que o nosso parceiro, a nossa parceira vão entregar mais. Então não há essa equidade o tempo inteiro. Então, o grande aprendizado, a sabedoria que existe de enxergar as diferenças é entender que tem dias que a gente vai entregar muito mais, tem dias que a gente vai receber menos. E tá tudo certo. O importante é que a gente continuamente mantenha essa responsabilidade de fazer o nosso melhor e, claro, pontuar quando o desequilíbrio é muito grande. Mas é se cuidar o tempo inteiro. A vida não é assim, né? A vida é cíclica. Então a gente precisa ter essa maturidade de reconhecer isso, tá? Então sair desse modo competição e não levar as coisas pro pessoal, principalmente essa semana.
porque tá tudo muito amplificado, inclusive as nossas emoções. Então respeite-se. Se tem um dia que você percebe que você não tá legal, que é um dia assim que por mais que seria ótimo, maravilhoso que você fizesse determinada coisa, que você planejou aquilo, ou que você combinou com alguém de ir ver a pessoa, mas você não tá legal, você não tá se sentindo bem, respeite-se. Não vá, não diga não para você. Entenda que nessa semana, principalmente nós mulheres, vamos estar muito mais sensíveis às questões familiares. Então, no dia 25, a gente já teve meio essa energia chegando pra gente, né? Eu recebi muita mensagem falando daquelas situações desconfortáveis que existem em muitas casas, né? Aquelas piadinhas desagradáveis, aqueles apontamentos do passado. Então, assim, dá aquela respirada, sabe? Não levar pro pessoal, entender que da mesma forma que você hoje já tem uma consciência, uma determinada consciência, que hoje você enxerga que isso não é legal, tem pessoas que ainda não sacaram isso. Então, cada pessoa tem o seu tempo. O que você precisa fazer por você, é claro, impor certos limites, mas não fazer isso de forma agressiva, porque senão você vai estar no mesmo nível que essa pessoa. Então, você não vai estar agindo numa condição de impor limites, mas numa condição de reatividade. E isso é muito, muito ruim para as relações, tá? É o momento também de avaliar se você está seguindo a sua essência. Por quê? Uma das cartas aqui do tarô, é justamente do tarô dos orixás, é Pai Oxóssi, falando de essência, falando da própria natureza e de reconhecer a tua essência, a natureza do teu ser. E isso é um aprendizado contínuo para a vida inteira. E muitas de nós ainda está num movimento de contínua busca pelo reconhecimento do marido, do chefe, né? Sempre para fora, sempre para o externo. E aqui, Pai Oxóssi fala justamente da gente desativar o modo drama, porque a gente só cria dramas quando a gente cria uma expectativa voltada para o outro. Quando a gente se coloca num momento e numa posição na vida de que tudo é 100% a minha própria responsabilidade, é assim, natural. Esse modo drama a gente sai, porque a gente entende que se alguma pessoa se comportou de uma forma equivocada com a gente, foi porque a gente não colocou os limites necessários, porque a gente não respeitou a nossa essência, porque a gente de alguma forma deu a entender para aquela pessoa que ela tinha o direito, né? Ou ultrapassar determinadas fronteiras, que na verdade ela se sentiu confortável em fazer isso. Então cabe a nós, como responsáveis pela nossa própria felicidade e respeitando os nossos limites, fazer com que fique claro essa fronteira. Não precisa ser de uma forma agressiva, mas de uma forma estratégica. E Pai Oxóssi é muito isso, é muita estratégia, né? A questão da caça, a questão da natureza, de ciclicidade. Então, é o momento de plantar, é o momento de cultivar, né? De cuidar, de colocar adubo. Depois é momento de limpar a terra, para depois a gente colher. E a vida que a gente está vivendo hoje é meio que como se a gente tentasse boicotar ou sabotar esses processos naturais de vida, de morte. É como se a gente quisesse tudo muito engessadinho, tudo muito prontinho, não tivesse muita paciência em lidar com essa ciclicidade. E essa semana tem muito esse olhar para o que é possível, não para o que é idealizado. Então é o momento de sair das ilusões. Aliás, a gente está sendo não só convidada para esse movimento, né? Essa transição de 2023 para 2024 até 20 de março é muito sempre esse chamado para olhar para o que é real e para o que é possível. E aí a gente tem no Tarô das Deusas
falando sobre a mulher selvagem, né, com a deusa Baba Yaga, falando assim, olha só, então a gente tem duas forças muito fortes aqui essa semana, né? Primeiro, a própria lua cheia num signo que trata muito das questões do feminino. Fora isso, a gente tem essa questão da lua muito forte, que com a lua cheia, com o ciclo da lua cheia. E por fim, esse momento de olhar para a própria origem, para a própria essência, para a própria natureza com o Pai Oxóssi, respeitando a sua natureza, a sua essência, o seu tempo. E dentro dessa narrativa, a Baba Yaga vem reforçar isso pra gente. De momento de se libertar das expectativas dos outros, aí parar de alimentar esse funcionamento para ter um olhar mais íntimo para as próprias necessidades. E quando a gente se permite viver isso, a gente conecta-se muito melhor com a nossa intuição, com a nossa ciclicidade e com a nossa mediunidade, certo? E por fim, vem o baralho cigano falando pra gente aproveitar essa última semana e largar a mão de ficar carregando pesos desnecessários. E aí eu coloquei aqui algumas provocações para você pensar nessa última semana. Se tá valendo a pena ficar aprisionada à culpa? Eu vejo um excesso de passado muito grande, né, nesses últimos atendimentos que eu fiz antes do recesso. O quanto que mulheres estão aprisionadas nessas expectativas, vivendo histórias de vida que não tem nada a ver com elas, né? Quantas e quantas mulheres que se colocam numa postura de heroína, de mulher independente, na verdade queriam estar em casa cuidando de seus filhos, né? Mas não conseguem, porque é um movimento tão complexo, que envolve ancestralidade, que envolve a própria expectativa da sociedade, que tudo colabora de uma forma negativa para que isso não aconteça. Então é o marido que não ajuda, é o marido dependente. Então todas essas questões acabam atrapalhando muito, né, que essa mulher se coloque numa posição de ser cuidada, de maternar, de olhar para si e não só de atender as expectativas de toda uma sociedade. Bom, esse foi o vídeo da última semana de 2023. Ele vai estar completaço na comunidade Lamparine. Se você chegou até aqui, eu quero muito pedir para você que deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais e mais e mais mulheres que estão precisando desses conselhos, desses direcionamentos. Eu quero te desejar um 2024 extraordinário. E sim, na próxima semana eu vou vir aqui com os novos direcionamentos do baralho cigano, do baralho da alma, do tarô dos orixás e também do tarô das deusas. Combinado? Se você quiser um atendimento personalizado, feitinho assim para você, para entender como é que vai ser o seu ano pessoal de 2024, eu te convido para a sessão de taroterapia. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você entre lá, dê uma olhada e também para que você faça parte da comunidade Lamparine. Você já tem um material muito legal lá na comunidade e dentro da comunidade você tem acesso aos vídeos completos. E essa semana eu liberei os sortilégios de magia cigana para amor, prosperidade, segurança mediúnica e como você preparar um ritual de magia cigana para começar o seu 2024 cheio de amor e expansão, prosperidade e harmonia familiar. Um beijo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!